Trust the Rocket. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Por Dentro do Foguete, um podcast que traz insights valiosos para você, empresário, seja a sua empresa uma startup ou uma grande companhia. Meu nome é Thiago, mais conhecido como Souza, e o episódio de hoje vamos falar a respeito do compliance contábil e fiscal e o porquê isso é importante para a sua empresa. Eu trouxe comigo também os meus colegas Ismael e Jonas, sejam bem-vindos. Olá pessoal, meu nome é Jonas, sou analista contábil aqui na Comece, então vamos bater um papo aqui referente ao compliance contábil fiscal. E aí pessoal, eu me chamo Ismael, sou especialista fiscal aqui na Comece e vou estar batendo esse papo com o Thiago e com o Jonas e trazendo alguns insights sobre compliance e dando algumas dicas sobre o dia a dia, o que a gente acompanha por aqui. O episódio de hoje vai tratar de um assunto que é um divisor de água para as empresas que crescem. Aquelas que não cumprem este assunto, não seguem esse assunto, se preocupam com ele e ficam para trás, que é o compliance contábil e fiscal nas empresas, seja inovadoras, seja startups, seja empresas maduras. Eu acredito que todo mundo sabe o que é compliance, mas para quem não sabe e está nos ouvindo, é um conjunto de regras, legislações, processos, ornamentos, ordenações, enfim, manuais que a tua empresa precisa seguir para que ela não saia do eixo e isso atraia um investidor, atraia um comprador e te deixe com bons olhos perante o fisco, perante um eventual comprador, até mesmo teu concorrente. E eu queria entender, dentro desse cenário de compliance, qual é a importância e por que é um assunto que tem que ser pensado desde o nascimento da startup e não só quando ela vai participar de uma rodada de M&A ou de investimentos. Bom, como tu bem colocou, compliance é um termo que está aí já presente no nosso dia a dia há bastante tempo, né? Mas é interessante a gente analisar em que momento de fato ficou em evidência, né? Em que momento ele tomou essa proporção e essa importância da gente ter atenção a isso, né? Então, a gente teve em 2018 uma regulamentação em relação a isso, tá? Eu trouxe aqui a Lei 2.846, tá? Que foi publicada justamente para estabelecer algumas diretrizes e exigir alguns cumprimentos ali desse compliance das empresas, né? E não, acho que não só isso, né? Não sei se o Jonas quer trazer alguma coisa também, mas é lembrar que nada do nosso dia a dia, na verdade, se for bem pensado, existe sem o compliance. Não precisa de uma lei me dizendo isso, né? Acho que todo mundo, nossa pessoa física ou no seu dia a dia, segue indiretamente o compliance ou a segurança ou o que quer que seja, né? Bem como o Souza disse, a parte de compliance, ela foi estabelecida, tá? Ok? Mas as diretrizes ali não fogem muito do que é o nosso dia a dia. Não foge muito do que as empresas normalmente têm que seguir, por exemplo, com resoluções da Receita Federal. Não passa de regras que têm que serem cumpridas, tá? Então, nesse nicho de startup, a gente costuma dizer, né, aqui dentro da Comece, internamente, enfim, com os nossos clientes, que a startup, ela, ao mesmo tempo que ela tem que crescer rápido, ela tem que errar rápido. Então, para resumir de forma bem significativa o significado de compliance, compliance nada mais é do que um cinto de segurança, tá? Para o empreendedor, para ele acelerar a ponto de não sair da pista, não sair das diretrizes, não sair da conformidade fiscal, da conformidade contábil. Eu costumo conversar com o pessoal, fazer atrelar a Fórmula 1, por exemplo. O piloto corre, ele vai rápido, a 300 km por hora. Só que ele tem um limite para não sair da curva. Então, o compliance é esse cinto de segurança que permite que a empresa não cometa erros fiscais contábeis. Não, perfeito. E acho que para quem entende de Fórmula 1 é sensacional, né? Não entendo, mas entendi. E acho que dentro desse cenário é comum, a gente pega no nosso dia de trabalho algumas situações, né? E eu acho que eu queria trazer um pouco assim de exemplo prático para o pessoal. Eu parto do primeiro, que é o que a gente mais escuta aqui dentro, se eu posso usar o dinheiro da minha empresa junto com o meu dinheiro da pessoa física, na minha mesma conta da pessoa física ou da minha pessoa jurídica, porque eu não quero ter duas contas. Estamos ou não estamos ferindo compliance nessa situação? E por que nós estamos ferindo compliance? Com certeza, estamos ferindo compliance, porque não somente o compliance, mas no termo técnico de conta corrente, pessoa jurídica, conta corrente, pessoa física, são duas bases de dados totalmente diferentes.
né, que a Receita vai acabar fazendo aquele cruzamento no final das contas, quando for entregue as declarações. Mas sim, um empresário ele não pode ter como característica, né, ter gastos pessoais dentro de uma conta corrente pessoa jurídica. Isso não tem como. Porque não é só o compliance que diz isso, mas, por exemplo, o Comitê de Pronunciamento Contábil diz isso também. Ele, né, nos diz que as despesas que são da empresa e as despesas que são do sócio separado na conta corrente dele, pessoal. Acaba ferindo outras questões também, né? De novo, quando a gente começa a falar em exemplos, né, o compliance nada mais é do que seguir regras. Então, se eu não estou seguindo regras, eu estou ferindo essas regras e isso vai ter uma repercussão. Como comum também, eu não sei classificar as minhas despesas e as minhas receitas de forma correta. E isso, além de ferir o compliance, também traz problemas para a empresa, ou para a startup, ou não importa o nível que a empresa esteja, né? Por que isso acontece? Eu acho que é interessante também o pessoal entender essa importância de pensar primeiro antes de classificar, ou junto com o contador, obviamente, né, aquele tipo de situação que está acontecendo. Isso tá. Eu entendo que está muito atrelado também ali a questão de um planejamento estratégico em relação à tributação, né? O planejamento tributário da empresa. Esse contato de entender quais são os cenários possíveis para a tua empresa recolher os tributos que vão estar por aí, né? Não tem como fugir disso, mas... Se vocês não sabem, o governo é sócio de vocês. Vai continuar sendo. Exatamente. Então, sentar ali junto com o contador, entender e a gente fazer essa dinâmica de ver qual é o melhor cenário, seguir por ele, né? E dentro disso fazer esse entendimento de qual o tipo de aproveitamento a gente pode estar fazendo ali com relação a algum custo que tu tenha, né? Então, tudo faz parte de um bom planejamento, né? E o compliance é óbvio que acompanha isso daí. Então, na verdade, quer dizer que se eu não perco, sei lá, 15 minutos, vamos dizer, do meu dia para classificar aquela despesa ou aquela receita, eu posso, além de estar ferindo compliance, acabar sendo penalizado de certa forma, pagando um tributo maior, pagando um imposto maior para o fisco, porque eu tentei pegar um atalho e não consegui. Exato. E pior que isso, tá? Às vezes pagando menos do que deveria, né? E aí acaba se tornando um risco de um litígio ali, de ter um débito com a Receita Federal. Eu acho que seria o pior cenário, né? Não, boa. E falando em Receita Federal, né? De novo, o governo é sócio de vocês, ele exige uma série de declarações, né? Óbvio que o empreendedor talvez não saiba disso, mas o contador sabe e passa isso constantemente no nosso dia a dia. Eu não preciso de contabilidade. Minha empresa é pequena, eu só recebo uma nota fiscal, eu resolvo que eu não vou procurar um contador, que eu não vou seguir essa parte do compliance. Se eu ignorar essas obrigações, se eu ignorar esses relatórios junto ao fisco, o que isso pode me trazer de problemas? Ou não? Talvez não me traga problema nenhum. Ou será que traz? Traz com certeza, né? A gente sabe muito bem disso. O Jonas pode falar muito bem disso, né? Essa questão de a empresa não seguir ele junto com o contador, hoje em dia não existe, né? É claro que a gente tem a questão de que é obrigado, né? Para a maioria das empresas ali que já estão num regime tributário simples nacional, seja o presumido ou real, né? Mas sim. A gente costuma aqui internamente interagir com nossos clientes, sempre dizendo que um financeiro muito bem alinhado, bem estruturado, porque quando a gente fala de compliance fiscal contábil, essas diretrizes elas não começam no contador. Essas diretrizes elas têm que começar a nível estratégico, né, do empreendedor e sendo distribuídas às demais camadas, tá? Desde a pessoa que vai efetuar o pagamento, exigir a nota fiscal, a pessoa que vai registrar essa movimentação dentro de um RP. Então, a gente costuma dizer que um RP, um sistema financeiro muito bem alimentado, ele com certeza vai refletir numa demonstração contábil, vai refletir numa declaração acessória bem estruturada. A informação ela tem que ter propriedade, a informação ela tem que ter base legal, né? Então, a gente temos um exemplo aqui dentro da Comece, que era um cliente que começou como um MEI, por exemplo. Então, juntamente com o contador, ele conseguiu evoluir no faturamento. Quando a gente muda o tipo de empresa, comecei como um MEI. Eu sou MEI, normalmente a gente ouve isso hoje. Eu sou MEI, não preciso de contabilidade. Então,
além de trazer riscos, né, essa ocultação de informações, esse não cumprimento do compliance, acaba te privando de oportunidades também. Porque esse nosso cliente, por exemplo, ele começou como um MEI e hoje ele está faturando muito, muito acima do MEI. Né? Então, obviamente que houve uma mudança quanto à natureza da tributação, justamente pelo crescimento que a empresa teve e entendeu esse conceito de compliance juntamente com uma contabilidade totalmente estrategista, uma contabilidade totalmente alinhada com o objetivo do cliente. E ter esse entendimento desde cedo é super importante para que o histórico da empresa seja saudável desde o início, né? Então, a preocupação não é só para grandes empresas que já estão com faturamento grande, já estão tendo lucro, né? É para desde cedo tu manter o histórico da tua empresa em dia, e isso vai chegar para o investidor com bons olhos, vai com certeza ser construtivo para tua empresa, né? Exato, é um tabu, né? Dizendo que compliance, mas a minha empresa não é uma SA, a minha empresa ela não é uma grande empresa, a minha empresa tá enquadrada ali no faturamento de 200 mil por ano, 500 mil, não importa. O compliance ele nos permite, tá? Além de reduzir riscos, abrir uma janela de oportunidades, né? Visto para manter os processos internos da empresa em conformidade. Não, perfeito. Eu acho que dentro desse exemplo que tu trouxe, né, um financeiro estruturado, um RP estruturado, uma gestão, né, que não parte do contador e realmente a gente faz milagre, mas a gente não cura a saúde da empresa se a gente não tiver o apoio do empresário. Vocês entendem, então, que eu sou obrigado a ter uma equipe. Abri hoje a minha empresa, eu tenho que ter já minha financeira, meu RP, minha gestão, meus relatórios, tudo isso estruturado, ou não necessariamente, desde que eu entenda a importância de construir isso em uma etapa, em um prazo, em um X período de tempo. Como é que vocês enxergam essa parte? Eu acredito que essa construção ela vem por etapas. Justamente por quê? Porque quando a gente fala de startups, a gente normalmente fala sobre empresas que estão queimando muito caixa. Então estão queimando muito dinheiro, né, com anúncios, com publicidade, com investimentos em tecnologia, em ferramentas, né, que vão embasar toda a estrutura do negócio. Então, de início, isso a nível estratégico, obviamente, tá? Essas estruturas têm que ser pontuadas à medida que a empresa vai crescendo. Então, nós temos vários exemplos aqui na Comece em que a pessoa teve uma ideia brilhante, teve um insight brilhante, viu uma necessidade de onde ela pode colocar a ideia dela, ele tirar um recurso financeiro daquilo. E o que acontece? Eles não têm RP, não tem nada, mas eles estão estruturando, né, com base nas informações que eles já têm. E à medida que forem crescendo, aí sim, estou crescendo, meu faturamento está aumentando, né? Eu tenho essa questão de custo, despesa controlado. E isso é outro ponto também, porque normalmente, quando o cliente chega até nós, a gente recebe demonstrações assim de diversas maneiras. Tá? Quando recebe. Quando recebe, exatamente. Então, e aí qual é a necessidade que eu vi? A falta, né, de escritórios de contabilidade, contadores que entendam do negócio das startups, que entendam o tipo de recebimento, por exemplo, o SaaS, né, uma empresa mais tecnológica, que tem ali um RP que entra recursos, que sai recursos de forma automática, enfim. O que eu percebo? Eu percebo que os contadores eles não têm aquela preocupação com identificar custos e despesas dentro da demonstração financeira. Então, normalmente, o RP financeiro ele entrega essa informação, ele diz, Jonas, isso aqui é custo, tá? Isso aqui é despesa. Só que isso aí acaba não refletindo na demonstração financeira, na demonstração contábil. Tá? Então, o que eu costumo dizer para os clientes? Eu digo assim que, gente, a noção de custos que temos que ter é que o custo, ele nada mais é do que um valor que vai voltar para ti depois. Porque na formação de preço dentro de um markup, tu inclui o custo, e nesse custo, tu vai recuperar ele lá na frente de volta. Então, dentro dessa formação de preço, essa definição de custo e despesa tem que estar muito bem estruturada, desde o nível estratégico, né, orientado depois para o nível tático, enfim, para ter essa identificação certinha. Por quê? Porque vai acontecer que
por exemplo, tu pode ter benefícios fiscais dentro do que tu usa de custos, né? Notas de despesas, enfim, que fazem parte da tua atividade e mapear as despesas, que de fato são as que tu não vai recuperar dentro do período. A despesa é o plus, é o a mais que tu vai gastar para manter a tua operação. Às vezes se preocupar muito com isso, né? Em entender como um gasto ali é o que está atrasando o crescimento, né? É o que dificulta o crescimento da empresa muitas vezes. Eu acho que não só isso, a gente pode trazer desse exemplo 2 pontos importantes, né, da fala do Jonas. O primeiro é que a falta de especialização ou de um contador especializado, de certa forma, pode-se dizer que é um não cumprimento de um compliance, e essa desclassificação de despesa e custo, ou de o que é o que, pode trazer também um problema fiscal muito grave, porque, citando o teu exemplo de aproveitamento fiscal, coisa parecida, a depender do regime tributário do cliente, ele pode sim se aproveitar daqueles custos, mas eu não posso me aproveitar de qualquer custo sem saber se de fato A é um custo, B é um custo dedutível, C, se é dedutível, por que é, e qual é o impacto disso. Aí não sei, Isma, já que tu que faz parte aí do cérebro fiscal por trás dos clientes, o que tu pode me dizer dessa parte? Bom, muitas vezes, né, a gente acaba... O cliente sempre acaba ouvindo por aí de um benefício fiscal ou alguma coisa assim, e acaba chegando pra gente, né? Ele muitas vezes nos procura, eu ouvi que existe a lei do bem, como é que eu faço pra estar apto a me beneficiar, né? Se eu tô apto. E esse entendimento prévio, né, de como tá ali classificado algum custo, alguma despesa, se de fato se adequa para essas situações, já facilita muito o entendimento do próprio cliente, né? Então eu vou conseguir chegar para ele e desenhar a estrutura do benefício fiscal, e para ele ficar de uma forma muito mais clara. Ele enxerga na empresa dele o que aquele benefício exige de cumprimento, né? Então a gente volta a atrelar ali de novo a palavrinha do compliance, que é estar dentro da exigência, né? Bom, a gente entendeu, né, que compliance, ele nada mais é do que seguir regras, ou estar seguro sobre a segurança das regras, que é o exemplo aí da Fórmula 1, né, é o que impede a empresa de sair da curva. Ele traz uma série de benefícios, seja uma melhor adequação tributária, seja uma entrega contábil mais assertiva ou mais atrativa para o investidor. E com tudo isso, ou além do que, né, que a gente já falou, o que a gente poderia fazer, qual é a dica de vocês para que as empresas que estão nos ouvindo agora, o empresário que está começando ou que já está há um tempo no mercado, mas nunca se preocupou com isso, pode fazer para ele evitar os erros de compliance ou a insegurança do compliance, né, para ele conseguir corrigir essa rota e não sair da curva? O que ele pode fazer, tá? Isso ele tem que ter bem elaborado a nível estratégico. Tá? Primeiramente, ele tem que ter essas diretrizes, tanto internamente na empresa. Porque não adianta o contador seguir ali, né, o que o CPC diz, o fiscal, né, fazer uma apuração de acordo com o que a Receita exige, sendo que as práticas dentro da organização, dentro da empresa, né, elas não seguem um padrão moral normal, que a gente diria assim, né? Então, por exemplo, teve um caso de um dos nossos clientes que a gente estava revisando ali as demonstrações financeiras e a gente identificou ali que no financeiro tem algumas terminologias que põem em risco a atividade da empresa. Por exemplo, na área de startups acontece muito do empresário ele captar mão de obra de serviços de pessoas jurídicas. Então é muito natural isso. Um desenvolvedor de software, é mais corriqueiro, os PJs, né? Então, acaba que no histórico, dentro do RP do financeiro, fica assim, remuneração a colaborador PJ. Então, foi visualizado, foi identificado e imediatamente já foi acertado já com a empresa, dizendo, olha, entra no teu RP e tu vai mudar esse histórico, vai mudar esse histórico padrão, porque põe em risco a tua atividade, né? Põe em dúvida, né?
se de fato é um colaborador que deveria ser colaborador mesmo e estar na folha de pagamento, ou se é um PJ de fato. Tá? Então, tem que ter isso bem estruturado, claro, a nível estratégico, mas também treinamentos na empresa, né? Então, o empresário, ele já tem, quando ele faz a due diligence, ele já acaba capacitando outras pessoas na mesma visão que ele. Então, acredito que o treinamento, tá, de como fazer é uma das saídas aí para a gente ter um compliance bem definido dentro da empresa, da startup, enfim. Bom, e acho que tudo que a gente falou aqui pode ser evitado, né? Existem formas de evitar os erros. E uma delas que a gente pode trazer é principalmente a importância de um contador especialista. E eu queria convidar os nossos convidados para tratarem um pouquinho desse assunto. O que significa ser um contador especialista? E o que diferencia um especialista de um contador normal, digamos assim. Porque há mercado para todo mundo. Mas aquele que se nicha em um ambiente tem a tendência de ajudar no compliance. É sempre dito aqui pela parte estratégica da Comece, né, nosso CEO, ele sempre diz que quando eu estou com problema de coração, eu vou no cardiologista. Quando eu estou com problema de visão, eu vou no oftalmo. Tá? Então, a parte de contabilidade não deveria ser tratada diferente. Então, tem diversos tipos de empresa, com diversos ramos, com diversas naturezas. Então, ter um contador especializado em uma área específica, com certeza ajuda a alavancar a empresa. Inclusive, aqui na Comece, a gente tem clientes que participam de processos licitatórios. Né? Então, ter um contador especialista em startups, em empresas que necessitam, tá, de um acompanhamento mais especializado, com certeza vai fazer com que a empresa alavanque, né, tanto essa receita quanto a estrutura operacional como um todo. Exato. E para te trazer um melhor direcionamento, o simples fato de ele entender a tua dor, de ele entender por que tu tá passando por aquele momento e entender o que tu necessita para sair de uma determinada situação, né? É essencial. Então, o contador já especializado em determinado nicho, né, que seja, ele vai conseguir te dar a melhor orientação para mudança de cenário. É que na realidade a gente pode fazer contraponto junto com tanto os médicos quanto a advocacia, né? A gente tem hoje no ramo do direito, que é mais próximo da contabilidade do que o ramo médico, o advogado criminalista, o advogado de sucessão, o advogado familiar. E por que não ter o contador de empresas de tecnologia, o contador de empresas de comércio, o contador de farmácias? Todo mundo é contador. Todo contador pode atender todas as empresas. Isso não é um impeditivo. Mas aquele contador que se especializou em entender o compliance ou as dores de uma empresa de tecnologia, e não só startups, mas aí pode botar empresas já maduras, já com M&A, que já estão participando de rodadas de investimento, é muito mais fácil, muito mais saudável a relação, tanto para o viés contábil quanto para o viés fiscal, numa eventual otimização de carga tributária, numa eventual busca por aquela brecha que a lei entende que é cinzenta, mas que se tu não vive isso no dia a dia, tu não consegue mostrar que é cinzenta. Um exemplo que a gente pode trazer disso é um cliente que veio para a nossa carteira há 3 anos atrás, talvez, perdi as contas, que é uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa SaaS, em sua maioria, do lucro real, que veio com uma carga tributária completamente fora da realidade por, eu acredito, um desconhecimento, talvez, da área em que o cliente atuava. Resumo disso, foi feita uma recuperação, o cliente recuperou aí uma boa quantidade de dinheiro. Ele estava cumprindo o compliance, porque nada estava fora do lugar, nada estava fora... Ele estava cumprindo o compliance, porque nada estava errado e nada foi deixado de ser feito. Porém, o contador especialista identificou ali uma falha no compliance, muito bem executado, que permitiu com que ele recuperasse parte do dinheiro junto ao fisco. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala em contador especialista. E me parece também que é uma falha, né, da antiga assessoria que, talvez por falta de conhecimento e de não ter essa vivência do ramo de tecnologia, de entender que para aquele caso específico não deveria ser tributado talvez com determinada alíquota, não deveria estar tributando determinado imposto, né? Eu também
vejo muito os clientes chegando pra gente e não entendendo por que eles estão em determinado regime tributário, né? Eu sempre gosto de fazer a pergunta de se foi feita uma reunião com o cliente para que ele estivesse naquele regime, né? E normalmente acaba, não, meu antigo contador, ele me aconselhou e disse que essa era melhor para mim e quase que ponto final, né? Sem deixar brecha para dúvida, assim, né? Mas por quê? Né? Por que é o melhor pra mim? Por que eu não posso ser que nem o meu vizinho ou que nem meu amigo? E a gente também recebe esse tipo de pergunta, né? Ah, mas eu tenho um conhecido que me disse que eu pago imposto X. Assim, eu não posso responder pelo vizinho. Eu acho que o compliance é disso também. É entender que a realidade da tua empresa ela é uma, a realidade da empresa do teu vizinho é outra. Faz parte do trabalho do empresário junto com a assessoria especialista entender o melhor cenário para a tua empresa, para o teu momento de vida. Onde a tua empresa se encontra, onde está a empresa do teu vizinho. Ah, mas o iFood. O iFood tem um método de compliance, de segurança, governança, XYZPTO, que talvez a tua empresa que tem 1 ano de vida não precisa cumprir. Ou nunca vai cumprir. Porque isso não é o iFood. E até mesmo entendeu, que nem tu disse, o momento, né? Por muitas vezes eu cheguei a conversar com um cliente que eu consegui mostrar para ele ali que ele pagaria menos imposto indo para determinado regime tributário, mas a gente chegou no entendimento de que não era tão favorável porque ia acabar prejudicando ele em outras questões. Ele não estava tão estruturado para dar esse passo de mudança, né? De reestruturar e repensar a forma de tributação dele. Então, é sempre interessante sentar, conversar e entender o momento que a empresa está, né? Não, e quando o Souza fala de assessoria especializada, né, ele está querendo dizer que o escritório, né, a assessoria, enfim, que é nichada, né, com empresas da área de tecnologia, como o próprio nicho já diz, da área de tecnologia. Então, a gente também vai implementar, aqui nós como Comece, vamos implementar processos na empresa, tá, que sejam tecnológicos também, porque já aconteceu casos de clientes virem para a nossa carteira e acontecer que a antiga assessoria nem sequer acessava o RP financeiro do cliente, né? Então era feito, né, via extrato, era feito via alguma planilha, acessória, enfim. Sendo que a gente pode parametrizar, otimizar processos, né, das informações tanto do cliente para o escritório especializado quanto vice-versa, tá? Então, por isso que o escritório especialista, a assessoria especialista na Aeratec, ela vai sempre identificar quais são os gargalos que o cliente pode tapar, quais brechas ele pode melhorar como empresa, como startup, enfim, ou como uma empresa já consolidada, para otimizar mais processos ainda. E um outro ponto também, que aí é o inverso daquele cliente que entrou pra gente e conseguiu recuperar finanças por uma questão de compliance, que foi feito de forma correta, porém de forma errada, é aquele cliente que não teve a preocupação em seguir o compliance, por entender XPTO motivos que não precisava ou que não era importante naquele momento da sua empresa, e talvez quando a empresa surgiu não foi, mas se tornou uma bola de neve que hoje ele tem uma dificuldade enorme, tanto financeira, quanto fiscal, quanto contábil, quanto administrativa, de organizar a casa. Porque a empresa, quando ela nasceu, ela tinha um tamanho, e ele resolveu ignorar partes do compliance, ou partes das regras, chame como quiser, para ir mais rápido, crescer mais rápido. Só que daí, voltando ao exemplo da Fórmula 1, ele saiu da curva. Ele bateu e agora a empresa tá lá com um passivo, tá com problemas. Por quê? Porque o compliance não foi seguido. Tanto pela antiga assessoria, quanto pela própria empresa. Então não é só assim, meu computador não me disse, meu computador não me falou. É muito mais uma troca entre a assessoria e a empresa do que o trabalho de duas fontes isoladas. Se não existe uma comunicação assertiva entre a empresa e a contabilidade, e não só aquela comunicação de tá aqui a tua guia, paga o teu imposto, ou tá aqui o teu balancete, manda pro banco aumentar o limite do teu cartão de crédito, não importa a compliance. Porque no final do dia, por mais que o contador siga as regras do Conselho de Contabilidade e a empresa siga as regras administrativas, a falta dessa comunicação
vai gerar algum ruído, vai gerar algum problema. Seja um problema pequeno, seja um problema de milhões. Acho que a gente pode citar aí, é antigo, mas o caso Americanas foi um caso de compliance mal executado. Né? Uma brecha, vamos tapar um buraco aqui, ninguém vai ver, estourou da forma que estourou, enfim. Hoje estamos aí nas notícias, né? Todo mundo sabe o que aconteceu com as Americanas. Parece que a gente bate muito nessa tecla, né? De, é muito cliente que chega com, talvez, com algum erro, né? Com alguma uma falta de planejamento, mas é bom deixar claro para quem está nos escutando que de fato, acontece, tá? Então é interessante ter essa preocupação de por que as coisas estão sendo apresentadas para mim dessa forma, né? Por que eu tô, de novo, no regime tributário do Simples Nacional? O porquê que eu vou lá e classifico as minhas despesas, os meus custos, como eu classifico, né? Então, já deixando como aconselhamento, seria isso, né? Entendam o porquê que o teu contador tá te dizendo o que ele tá te dizendo. Exato. E o compliance, claro, a definição de compliance ela é muito mais extensa. A definição de compliance, a gente está aqui nichado a contábil fiscal, compliance contábil fiscal. A gente tem, por exemplo, um tipo de compliance que é um compliance digital. Né? Por exemplo, a LGPD é um exemplo clássico, né, de compliance digital, com a segurança de dados. Então, ao mesmo tempo que o compliance digital, ele permite criar regras, tá, para tu expor dados, né? Compliance fiscal contábil é a mesma coisa, né? É para tu estruturar processos e identificar gargalos para otimizar e crescer a tua empresa, né? Basicamente, então, compliance, eu notei uma frase aqui, compliance é basicamente manter a casa em ordem, crescendo rápido. Isso até pode nos ajudar a se encaminhar para o final, né, de tudo que a gente trouxe aqui, e fazer vocês entenderem que quando a gente fala em compliance, a gente não está falando em custo. Existe um custo, óbvio. Está atrelado, investir em compliance talvez signifique contratar um RP, contratar uma assessoria contábil mais caro, um advogado mais caro, um jurídico mais caro, mas nada disso tem que ser visto como um custo para a tua empresa. Uma assessoria contábil, um jurídico, um investimento em um RP, todas essas pequenas ferramentas que podem te trazer paz de espírito e segurança naquilo que tu está fazendo, não são custos, são investimentos. Talvez, na forma do markup ali que o Jonas trouxe, tu não vai embutir no teu preço de venda, mas tu vai tratar esse pequeno momento como algo que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai te trazer o sucesso que tu precisa para que aquele momento aconteça. Seja a tua venda, seja o teu M&A, seja se tornar um unicórnio, seja até mesmo entender que está na hora de vender a empresa e se aposentar num iate curtindo a vida. Por que não? E o compliance também ele pode entrar como um diferencial competitivo. Né? Então, por exemplo, como já foi mencionado aqui, empresas no processo licitatório, se elas destacam que tem um compliance muito bem definido, isso entra como um diferencial de mercado. Então, como o Souza bem disse, a gente tem que enxergar o compliance e as despesas, o valor desembolsado para implementar a estrutura de compliance como uma oportunidade da empresa abranger outras áreas, exato. Demonstra uma preocupação, né? Exato. Então, é um diferencial muito gigante, tá? Tanto para empresas que vão entrar com processo licitatório, quanto em investidores que vão olhar para a empresa. Não, mas essa empresa aqui tem compliance, essa empresa, essa aqui, eu tenho segurança de onde eu estou colocando meu dinheiro. É o que o investidor vai pensar em primeiro lugar. Perfeito. Um último conselho breve que vocês podem passar para quem está nos escutando a respeito de tudo que a gente falou aqui. Se fossem classificar em, sei lá, uma frase. Em uma frase, eu vou bater na mesma tecla, tá? Mas eu diria que um planejamento tributário bem executado, porque eu vou ser um pouco mais longo agora, mas isso porque no Brasil a gente tem um excesso grande de obrigações acessórias, né, de declarações, de guias a pagar, então é maçante, é difícil de entender muitas vezes, então buscar uma assessoria especializada para te ajudar a entender e planejar é imprescindível, né? É essencial. Exato. Então, a gente está tendo aí a reforma tributária, né? Então, tem vários pontos aí que vão mudar. Muitas coisas vão mudar. Então, isso aqui eu já falo já para empresários, para classe contábil como um todo, né? Então, quem não tiver
estruturado, preparado, vai ficar para trás, gente. Não tem isso que não é errado dizer, né? Vai ficar para trás porque com o avanço da tecnologia, com o avanço das normativas, tá? Então acaba que alguns ficam pelo caminho, né? Infelizmente, tá? Então nós como comércio aqui, eu resumi, né, numa frase, né, puxando o gancho do Fórmula 1. Eu diria assim, ó. É verdade. Exato. Então, eu tenho uma frase assim, ó. Compliance não é freio. É cinto de segurança para você acelerar tranquilo. Tá? Então, é o cinto de segurança para tu poder fazer a curva ali a 300 por hora. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que nos escutou até agora. Nos sigam nas redes sociais, comece com o pé direito. Se você possui empresa de tecnologia e entende que a gente pode ajudar vocês, nos procure. Vai ser um prazer trocar uma ideia contigo e te ajudar a fazer a tua empresa crescer. Seja tecnológica, não seja, por que não? Estamos com as portas abertas. Obrigado, Ismael. Obrigado, Jonas, pelo tempo de vocês. E até uma próxima. Então é isso. Eu agradeço também. Muito obrigado pelo convite, Thiago. E até a próxima. Gente, obrigado pelo convite, Souza. É um prazer estar aqui. Então, se você tem dúvidas, acesse as nossas redes. A gente vai estar disponível aqui para atender vocês da melhor forma possível.